Sejam bem-vindos ao nosso programa Sucareto. Aqui falo de educação em diabetes, de como você pode controlar a diabetes tipo 2, comer o que você gosta e ter sua vida normal. E tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou Marcilene, sou enfermeira e na aula de hoje, no episódio de hoje, vamos falar glicose de 200. É perigoso na diabetes tipo 2? O que você acha? A glicose de 200, ela é sim perigoso na diabetes tipo 2. Glicemia, diabetes de 200 não é normal, mesmo que você não sinta nada hoje. Mesmo que você tenha diabetes tipo 2 e não sinta nada hoje nessa glicemia de 200. Eu já te explico o porquê isso. Diabetes, ou melhor, a glicemia, ela é uma glicose no sangue, é um açúcar no sangue. A glicose é a menor parte do açúcar que o nosso corpo absorve. Para você ter uma ideia de quanto isso é perigoso, de quanto uma glicemia de 200 é perigoso a longo prazo para o seu corpo, a gente vai fazer uma pequena analogia. Imagine que a glicose do sangue, o açúcar do sangue, seja o açúcar de mesa. E por dentro do seu corpo, que você não consegue ver, mas você vai imaginar que seja a pele do seu braço. E agora vamos fazer o efeito dessa glicose de 200 por dentro para você tentar visualizar ou tentar imaginar no seu braço. Ok? Então vamos lá. Pegou o açúcar de mesa e esfregue no seu braço. O açúcar de mesa é a glicose no sangue, fazendo a analogia, e por dentro do seu corpo, o seu braço é por dentro do seu corpo. Pegue o açúcar de mesa e passe no seu braço. Esfregue o dia todo, sem parar. Quando acabar aquele açúcar, você renova. Você esfrega devagar, ou ora mais rápido, ora mais devagar. Agora me diz, o que você acha que vai acontecer com a pele do seu braço, você esfregando o açúcar de mesa o tempo todo no seu braço, o dia inteiro, por vários dias, por vários anos? Eu vou te dar algumas respostas aqui. Vai ferir o seu braço, vai ficar vermelho, vai doer. O cristal do açúcar, por mais pequeno que seja, ele vai cortar a pele do seu braço. Você vai saber disso porque quando você lavar, além de doer quando bater o vento, quando você encostar na água, vai doer. E a pele vai ficar vermelha ali de tanto esfregar aquele açúcar, de tanto esfoliar com aquele açúcar, e vai ficar, parece uma queimadura de sol. Imaginou tudo isso com açúcar de mesa e a pele no seu braço? É assim que fica por dentro do seu corpo uma glicose de 200. Parece inofensivo porque você não sente nada hoje, mas a glicose de 200, o açúcar de 200 na diabetes tipo 2 está fazendo estragos por dentro do seu corpo. Isso você só vai sentir quando os problemas já estão instalados. As consequências da diabetes, como um pé inchado, a dor na perna, a dor no braço, problema no olho, problema no coração, vem daí, vem desse dano por dentro. E aí, claro que eu não desejo isso para você, mas caso aconteça isso, ou já tenha acontecido, ou você não se cuide em relação a diabetes 200 hoje, caso aconteça isso, a única coisa que você vai desejar é voltar no tempo e ter se importado mais com essa glicemia de 200, mesmo que você não sentisse nada hoje, e ter aprendido a manter uma glicose de 130 pós-refeição para não ter esses danos todos. Eu espero que não chegue a esse ponto com você. Então, o convite é para você diminuir essa glicose de 200 e alcançar uma glicemia de 130 pós-refeição e evitar todos esses problemas.
Quer saber mais sobre tudo isso? Então fica nesse vídeo que vai ter muita coisa boa para você aprender. E já te inscreve no canal Açucareto para você ter o seu açúcar ótimo o tempo todo. Te inscreve no canal e curte esse vídeo, porque vai ser muito bom. E saber desse assunto sobre a glicose que de 200 que não é normal na diabetes, em que vai te ajudar isso? Mesmo que você não sinta nada. Vai te ajudar, primeiro, o conhecimento, ele liberta. Você vai primeiro que você vai estar sabendo que glicose de 200 não é normal, que causa problema, que é perigoso. E depois, você começar a aprender isso agora, você aprender isso agora, facilita com que o seu aprendizado seja com mais calma. E você evite várias consequências da diabetes. Você aprendendo com mais calma sobre diabetes, sobre como diminuir essa glicose de 200, além de evitar as consequências, você vai aprendendo a comer o que gosta, sem descontrolar a diabetes, pelo contrário, mantendo essa diabetes controlada. E também te dando paz, tirando aquele peso de ser doente e vivendo a sua vida cada vez melhor dentro da sua rotina, dentro do normal que você estabelecer para você. Então agora, vamos detalhar essa introdução que eu fiz dessa aula para você. Para você já sair daqui com conteúdo de valor, para você já sair daqui com alguma coisa dessa aula para você atingir o seu açúcar ótimo e manter esse açúcar ótimo no sangue o tempo todo, baixar essa glicemia de 200 ou nem chegar nessa glicemia de 200, em caso que você seja diabético tipo 2. Por que a glicose de 200 ela é perigosa? Ela não deve ser anormal na diabetes tipo 2. Vamos detalhar esse assunto? Então, vem comigo. E o que é a glicemia normal? Você deve estar se perguntando, né? A glicemia normal, aqui eu vou me referenciar à glicemia capilar, ok? Tem várias formas de medir essa glicemia, esse açúcar no sangue, na diabetes, por laboratório, por sensor na pele, mas a glicemia capilar, ela é a mais fácil de você fazer, todo mundo consegue fazer e mais acessível, mais barata. Você consegue fazer isso em casa sem muito custo. Então, a glicemia normal é dentro desse parâmetro da glicemia capilar, é uma glicemia de 80 a 100 antes das refeições e de 130 até 150 2 horas após a refeição. Então esse é um parâmetro normal, é um parâmetro possível de você manter e você deve buscar essa glicemia normal, porque é uma glicemia, é um açúcar no sangue que não vai causar as consequências, esses danos de uma glicose, de um açúcar de 200, por exemplo, que a gente acabou de mencionar, comparando com o açúcar de mesa na pele. Então a glicemia normal, ela é um parâmetro para você buscar, independente de qual valor você esteja hoje. E qualquer pessoa com diabetes, principalmente a pessoa com diabetes tipo 2, é possível buscar uma glicemia dessa comendo o que gosta dentro da sua rotina. Aliás, ela tem que buscar uma glicemia dessa de 130 pós-refeição, comendo o que gosta, isso ela aprende a fazer, e dentro da sua vida normal, porque aí ela consegue fazer por muito tempo e o tempo todo sem sacrifício e sem sofrimento. Já se perguntou por que você chegou nessa glicemia de 200 ou mais dentro da diabetes tipo 2 e tem dificuldade de diminuir essa glicose, esse açúcar no sangue de 200? Já se perguntou isso? E aí eu vou te falar algumas coisas aqui para que você possa entender o porquê você chegou nessa glicemia de 200, ok? Na diabetes tipo 2, a pessoa ela não consegue tirar o açúcar do sangue.
o açúcar fica no meio do caminho. Esse açúcar ele vem maior parte da alimentação. Ele fica ali no meio do caminho, que é o sangue, por quê? No nosso corpo, para tirar esse açúcar do sangue, a gente tem uma engrenagem por dentro, que a gente chama de pâncreas insulina. Toda vez que a gente come, o pâncreas produz a insulina, um hormônio. Vamos imaginar que é um líquido que vai tirar aquele açúcar do sangue. Ele faz tipo uma ponte para esse açúcar sair do sangue e entrar na célula. Imagine a célula várias bolinhas. O músculo é um grupo de célula com várias bolinhas iguais, vamos imaginar assim. O fígado é um grupo de célula que tem a mesma forma ali. Então, o nosso corpo ele tem mais de 10 trilhões de células e todas usam glicose. Umas usam mais e outras usam menos. E quem faz essa ponte para tirar esse açúcar do sangue é a insulina. A gente come, nosso sistema digestivo processa todo esse alimento, chega lá no intestino fino e vai para o sangue, esse açúcar. A maior parte que tira esse açúcar do sangue é a insulina. Na diabetes tipo 2, tem essa insulina, só que ela não funciona direito. Então, ela tira um pouco do açúcar dali, mas fica a maior parte daquele açúcar da alimentação ali naquele sangue. Então, ele fica ali no meio do caminho. Por que isso? Porque no decorrer da vida, a diabetes tipo 2, ela costuma ser diagnosticada 45, acima dos 40 anos. Mas a pessoa já tem anos desenvolvendo essa diabetes. Então, ela não apareceu do dia para a noite. E com o tempo, principalmente devido à alimentação, ao estresse, ao sono, vários mecanismos internos do seu corpo foram fazendo essa insulina não funcionar. Essa insulina não funcionar direito. Por excesso de produção de insulina, que o pâncreas viu que tinha muito açúcar ali e começou a produzir muita insulina, por excesso de gordura no abdômen, essa gordura visceral, e outros mecanismos que fizeram que o corpo, essa engrenagem de insulina, pâncreas e retirar esse açúcar do sangue não funcionasse direito. Então, você chegou nessa glicemia de 200 ou mais e permanece nisso, se você tem diabetes tipo 2, porque essa engrenagem da insulina, pâncreas e célula não está funcionando direito. Você produz insulina, a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 produzem insulina, mas essa insulina está resistente. O que quer dizer isso? Que tem insulina, mas ela não funciona direito. E se ela não funciona direito, ela não consegue tirar todo o açúcar da sua alimentação. E esse açúcar que a gente se alimenta, boa parte dos alimentos eles têm açúcar. Quando eu falo açúcar, não é exatamente o açúcar de mesa. E esse açúcar da alimentação vai para o sangue e a pessoa com diabetes tipo 2, por estar resistente à insulina, ou ter essa resistência à insulina, a insulina não funciona direito, a célula não deixa esse açúcar entrar porque essa insulina não está funcionando direito e esse açúcar fica lá. Então, assim que você chegou numa diabetes ou numa glicemia de 200. É perigoso ficar nessa glicemia de 200 e a gente já vai ver o porquê disso. E por que essa glicose ela é tão perigosa? Quais os danos que ela causa por dentro, essa glicose de 200 na diabetes tipo 2? E ela não deve ser anormal para você, mesmo que você não sinta nada hoje. A glicose de 200, com a comparação que a gente fez no início da aula, com açúcar de mesa na sua pele, ela vai danificando o teu corpo por dentro, principalmente o teu sistema vascular. O nosso sistema vascular ele é feito pelo coração, por veias e artérias. E a gente tem
o corpo todo, da cabeça aos pés. É o que leva e traz nosso sangue. É o que leva o sangue do coração para alimentar todo o nosso corpo e é o que traz esse sangue do corpo para o pulmão e depois para o coração. Então, o nosso sistema vascular, ele carrega o nosso sangue. Se ele carrega o nosso sangue, ele precisa estar forte, ele está forte, está bem por dentro de todas as veias e artérias, né, para que esse sangue circule muito bem. O que acontece com a glicemia de 200 e assim, o que eu vejo na prática, que a glicemia de 200 é a mais perigosa, porque a pessoa não sente nada e aí vai danificando por dentro esse sistema, principalmente o sistema vascular. E como o sistema vascular, ele carrega o nosso sangue por todo o nosso corpo, e o que está parado ali no sangue? O excesso de açúcar, a glicose de 200, a glicemia de 200. Quando você mede lá a sua glicemia capilar, dá 200. Então, esse açúcar, ele está parado lá. Assim como a gente comparou, ele está parado não, ele está circulando, ele não sai dali, ele está no meio do caminho. Assim como a gente comparou o açúcar de mesa esfregando na pele do braço, logo no início da aula, imagine que é assim que ele vai ficar por dentro das suas veias e artérias. Então, ele vai cortando, ele vai ferindo. E também, esse açúcar, ele vai colar com várias coisas. Ele vai colar com proteínas, ele vai colar com outras substâncias, ele vai impedir que alguns processos do corpo aconteça. Por exemplo, ele vai se colar com uma proteína que antecede a produção do colesterol bom. Então, o colesterol bom acaba diminuindo. Colesterol bom, ele é o mais fácil é mais rápido de dissolver no corpo. O colesterol ruim, ele é mais difícil de dissolver, ele leva mais tempo. Então, quando está muito em desequilíbrio, esse colesterol ruim, que ele é mais difícil do corpo digerir, de ser transformado no corpo, ele vai colar nessa parede dessa artéria, dessas veias e artérias, colar na parede do coração, porque já está ferido lá, então é mais fácil de grudar, entende? Outra coisa é a glicose, esse excesso de açúcar, ele vai grudar em outra proteína, que a gente chama de lisina, que essa proteína, ela faz a limpeza de trombos do nosso corpo. Então, nosso sangue circula, é natural que bate numa coisa ou outra ali, vamos imaginar assim, e forma aqueles tipo coágulos minúsculos, minúsculos. E o nosso corpo, ele é feito para estar em equilíbrio, né? É uma criação de Deus perfeita. Essa proteína, ela limpa o nosso corpo para não formar trombo, porque se formar grandes trombos, grandes coágulos ali, nossa circulação vai ser prejudicada e vai entupir em algum lugar. A glicose, ela cola com essa proteína que forma a lisina, né, essa proteína que vai fazer essa limpeza desse trombo naturalmente, essas micros, né, microtrombos, microcoágulos, a glicose cola, né, nessa proteína e tem a diminuição disso. Então, uma função natural da circulação ali do corpo, ela já diminui por essa glicose, ela está alta. Então, isso faz com que já tenha a facilidade do colesterol ruim subir demais e colar na parede da artéria e diminuir a passagem do sangue. Aí agora com a possibilidade de não ter a limpeza natural do corpo, é mais fácil de formar trombo. Opa, mais uma coisa para colar ali naquela artéria e diminuir aquele tamanho da artéria. Era assim, e aí vai diminuindo, o feixe, né, a luz do vaso, o tamanho do vaso vai diminuindo, porque vai entupindo literalmente ali.
li de literalmente ali. Então e outra coisa, outro detalhe que o excesso de açúcar faz, essa glicose de 200 ou mais, qualquer alteração de açúcar, é a baixa produção de colágeno. Então, a nossas veias e artérias, elas precisam do colágeno para que ela estique e encolha. Imagine, todo o nosso sangue, ele é jogado pelo coração, literalmente. Quando você escuta o batimento tum-tá do coração, ele está jogando sangue para o corpo. Então ele joga sangue, o sangue que vem do corpo para o pulmão faz a oxigenação, limpa ali e devolve para o coração já oxigenado. O coração joga para o corpo para alimentar as nossas células, né, oxigenar nossas células. E esse sangue ele tem que sair do coração e chegar lá na ponta do pé. Imagina a força que essas artérias têm que ter para esticar e encolher. A glicose alta, essa glicemia de 200 ou mais, ela faz com que ela cola numa proteína que antecede a formação do colágeno e impede essa formação do colágeno. Então, as veias e artérias da pessoa que tem diabetes por muito tempo descontrolada, ela vai perdendo essa ela vai perdendo esse colágeno. E isso faz com que essa artéria, essas veias fiquem mais endurecidas. Elas percam a capacidade de esticar e encolher. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar por cima mesmo da pele, numa veia. A veia a gente consegue tocar com a mão, principalmente em cima do dorso da mão, em cima da costa da mão. A veia da pessoa que tem diabetes e que manteve descontrolada por muito tempo, ela é mais endurecida. É por isso que às vezes a pessoa vai para o hospital e aquela veia estoura fácil, porque ela não tem aquela capacidade de esticar e de encolher. O colágeno, ele tem pouco ali, porque a glicose, o excesso de glicose, essa glicose de 200, impede que haja essa formação de colágeno. Claro que assim como na pele, assim como outras regiões que precisam do colágeno, mas aqui a gente está falando especificamente por dentro das veias e artérias. Então, esses 3 pontos fundamentais fazem com que a glicose alta, a glicose de 200, ela seja perigosa e vai danificando esse corpo por dentro. E isso faz com que gere todas as consequências da diabetes. Os problemas nos rins, isso é a base para gerar todas as consequências da diabetes, né? A diabetes, os problemas nos rins, o problema no olho, o problema no pé, o problema nos nervos, o problema no coração. Então, isso aqui é a base. E uma glicose de 200, você não sente nada. Você não sente, você tá normal ali aparentemente. Mas não deve, glicose de 200 não deve ser normal para você, mesmo que você não sinta nada hoje. Cuide-se e baixe essa glicose de 200. E agora você deve estar se perguntando, né? Como fazer isso? Como baixar essa glicose de 200, né? Já que você pode já ter tentado já baixar essa glicose de 200 ou mais e teve muita dificuldade, ou às vezes até conseguiu, mas você não conseguiu manter essa glicose baixa de 130 após refeição por muito tempo, porque ou você escolhia controlar a diabetes ou comer o que gosta, ou comer o que gosta e descontrolar a diabetes, e nunca ao mesmo tempo. Então eu vou te falar algumas 3 dicas muito simples de fazer. Claro que dá trabalho, todo o processo ele dá trabalho, mas que vale muito a pena. Eu vou te dar um resumo delas aqui no canal Açucareto. Eu detalho esses passos mais vezes aqui, então assiste vários vídeos do canal, te inscreve no canal para receber vários vídeos. Em outro momento,
outro momento, eu detalho cada parte desse vídeo aqui e aprofundo para você aprender mais como baixar essa glicemia de 200, alcançar uma glicemia de 130 após refeição, controlando a diabetes, comendo o que você gosta, dentro da sua vida normal, tudo ao mesmo tempo. É isso que eu ensino no método açucareto. Então vamos lá ver esses 3 passos. Então 3 passos para você baixar essa glicemia de 200 e controlar a diabetes comendo o que você gosta, que é muito importante. E esse primeiro passo dentro desses três aqui, é uma alimentação sem rótulo de diabetes ou sem rótulo de diabético. Por que esse é o primeiro passo muito importante? Porque a alimentação é o que vai mais causar essa alteração dessa glicose. E também é o ponto que você tem mais dificuldade, tem mais de dúvidas do que comer o que gosta, do que comer e controlar a diabetes ao mesmo tempo e manter essa glicemia controlada. Às vezes até pensa que é impossível fazer isso. Mas é tudo uma questão de aprender e reaprender a como fazer isso e comer o que você gosta, comer sem rótulo para diabético, ele é um passo muito importante, porque você vai fazer isso pro resto da vida. E se você entrar numa dieta para diabético, aquela dieta restritiva, você comendo forçado, comendo o que você não gosta, você não consegue fazer por muito tempo e gera um efeito negativo contrário. Você acaba descontando e descontrolando a diabetes mais intensamente do que você comer o que você gosta. Porque é natural, é o funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, fugir daquilo que causa sofrimento para gente. Então, o primeiro passo muito importante para você baixar essa glicemia e manter essa glicemia controlada é uma alimentação sem rótulo de diabético. Primeiro que não tem comida para diabético. Tem alimentação, tem comida. Você come o que você gosta para o seu corpo funcionar. E um passo muito simples de você fazer isso no seu dia a dia é você pegando o que você gosta de comer e comendo sempre nessas 3 configurações. Fibra, açúcar, né? O açúcar não necessariamente eu estou falando aquele açúcar de mesa, mas é tudo que envolve açúcar, por exemplo, fruta tem açúcar, suco de fruta, suco de polpa tem açúcar, as massas em geral, batatas em geral. O açúcar, quanto mais de qualidade, ele vai ser melhor. E o terceiro ponto dessa alimentação sem rótulo é você colocar as proteínas que você gosta de comer. Então, essa configuração permite que você se alimente daquilo que você gosta, então aprenda a agrupar, né? E isso aí, ela dá um pouquinho de trabalho logo no início. Quando digo um pouquinho porque a gente se alimenta sempre das mesmas coisas. Então fica mais fácil de você pegar o que você gosta de comer e saber, isso aqui é fibra, isso aqui é açúcar, isso aqui é proteína. E distribuir em todas as refeições. Então, em todas as suas refeições, seja no café da manhã, seja no jantar, seja no lanche, você comer sempre nessa configuração. Por quê? Comendo nessa configuração de fibra, o açúcar e proteína, a sua glicose não vai ter aqueles picos muito grandes. Então, você vai medir essa glicose, ela vai dar sempre no limiar ali, um próximo de 130, quando você consegue fazer esse tipo de alimentação por muito tempo. E aí, aqui a proposta é que você traga isso para dentro da sua vida, dessa configuração, comendo o que você gosta, porque assim você consegue fazer naturalmente por muito tempo, pelo resto da vida. Se você não colocar o que você gosta de comer, você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. E aí, aquele efeito negativo fica muito ruim, né? Então, essa alimentação sem rótulo é você comer o que você gosta. E um passo simples dentro de comer o que você gosta é
fazer todas as suas refeições, né, todas as refeições nessa configuração: fibra, açúcar e proteína, e inclusive os lanches. A maioria das vezes, os lanches é quem mais gera glicose, gera açúcar, hum, eleva esse açúcar, eleva essa diabetes, do que a alimentação principal, como almoço, jantar. Geralmente, é mais fácil você aprender essa configuração aqui de salada, proteína, né, um arroz, que é um açúcar, por exemplo, num jantar, no almoço, do que no lanche. Então, aqui vai o desafio para você, né, mesmo que você tenha uma prescrição alimentar do nutricionista, dentro daquela prescrição, identifique o que é fibra, identifique o que é açúcar, identifique o que é proteína e aprenda a comer sempre nessa configuração. E essa configuração, você aprendendo a comer desse jeito, vai te dar liberdade para você viajar, para você trabalhar, para você ir numa festa, para você ir num casamento, para você fazer várias coisas. Inclusive, às vezes, até tomar aquele sorvete que você gosta, claro que não todo dia, mas vai te permitir você comer alguns alimentos que você gosta de comer, né, que não estão ali na sua rotina, mas você tendo o domínio disso, não impede que você tome o seu sorvete, coma a sua pizza, por exemplo, se você gosta bastante, mas claro que não dentro da rotina. Quando eu digo rotina, é todo dia. Então, essa refeição sem rótulo nessa configuração vai permitir que você faça isso e muito mais. Te dê liberdade, você come o que você gosta, controle a diabetes e tire aquele peso de doença. E como você sabe que está dando certo isso? Aí a gente vem para o segundo passo para você baixar essa glicemia. Você precisa monitorar, você precisa fazer esse seu mapa de glicemia. E esse mapa de glicemia é você verificar a sua glicemia para te dar direção. Verificar antes das refeições e 2 horas depois das refeições. Por quanto tempo? O tempo é você quem vai dizer. É você quem vai dizer o tempo que é para verificar essa glicemia. Se você fizer por 4 semanas, às vezes 3 semanas, 3 semanas seguidas, escolhendo 3 vezes no dia, por exemplo, 3 vezes na semana, para verificar esse mapa e aprendendo o que você gosta de comer nessa configuração, você vai observando diminuição dessa glicose de 200 ou mais drasticamente. Então, dá para aprender muito sobre a sua alimentação, dá para baixar essa glicose de 200 em 4 semanas. É possível fazer isso, principalmente se você tiver um sistema de aprendizado para isso, certo? Então, o segundo passo para você fazer é monitorar essa glicemia para saber se o que você está comendo está dando certo ou não. E o terceiro passo, que é muito importante isso, esses 3 passos eu ensino no método Açucareto também. O terceiro passo é você avaliar para intensificar o que deu certo. Quando você come o que você gosta, aprende a configurar, mede para ver se está dando certo. Se você analisar, avaliar aquele seu mapa de glicemia, a sua alimentação que você anotou, e intensifica o que deu certo, que você está dentro de uma leitura que você gosta de comer, você acaba repetindo mais, você tem um aprendizado muito mais rápido. Então, é por isso que é possível mudar de rumo na diabetes em 4 semanas. Você avaliando o que deu certo, intensificando o que deu certo. E nesse caminho de você avaliar, às vezes você descobre que aquilo que você nem gostava de comer aumenta mais a sua glicemia do que aquilo que você gostava de comer. E às vezes algum detalhe que você aprende a misturar nos sabores que você gosta, dentro da sua rotina, dentro dos seus hábitos, que faz com que essa glicose ela baixe de 200, alcance uma glicemia de 130, por exemplo, após a refeição. Então, comer sem rótulo, comer aquilo que gosta, naquela configuração de proteína, açúcar e fibra. Você
aprender a mapear, aprender a medir essa a glicemia, a sua glicemia capilar, para você avaliar com o que se a sua alimentação está funcionando ou não. E parar e olhar, esse parar e olhar uma vez por semana somente, o que deu certo, o que não deu certo, e você ir repetindo mais vezes aquilo que deu mais certo, e isso te permite a você experimentar alimentos que você nem imaginava que podia comer, porque você sabe medir ali se dá certo ou não, te dá uma liberdade de você experimentar outros sabores, de você ir melhorando qualidade, sem aquele engessado de rótulo para diabético, entende? Então, esses 3 passos, eles são simples de fazer no seu dia a dia, e que te dá um aprendizado gigante para você aprender a controlar a diabetes, baixar essa glicemia de 200, sem sofrimento, sem dieta para diabético, sem aquele sofrimento, eu sou diabético, eu tenho que comer isso ou aquilo, e também vai tirando as tuas dúvidas, né, de dizer, isso aqui é bom para diabetes, isso aqui não é bom. Então você zera as suas dúvidas, você vai ser capaz de chegar, por exemplo, num restaurante e pedir aquilo que você quer comer, servir o seu prato, sem a preocupação de, isso aqui vai descontrolar a diabetes, vai te permitir que você viaje de férias, curta suas férias sem estar se preocupando exatamente com o descontrole da diabetes, porque você sabe o caminho, você tem seu GPS totalmente marcado. Então, em outros momentos, eu vou detalhar, trazer cada ponto desse vídeo aqui e aprofundar mais. Então, acompanhe o canal que vai ter outras coisas muito boas aqui. Deixe as tuas dúvidas, o que você não entendeu, o que você gostaria de saber, que eu te respondo tanto no direct no Instagram lá do Açucareto, que é o mesmo nome Açucareto, mesmo @açucareto, ou no próprio comentário do vídeo, ou com outro vídeo. Mas pergunte, porque assim eu sei como minha mensagem está chegando para você. Compartilha esse vídeo com uma pessoa, com um amigo que precisa saber mais sobre diabetes tipo 2. Tenho certeza que vai ajudar. Se não se inscreveu no canal, te inscreve para receber mais vídeos sobre isso. Eu sei que eu falo muito, eu sei que eu dou uma volta para dizer a mesma coisa, mas no milésimo vídeo eu vou estar melhor, com certeza. E o objetivo aqui é que você saiba mais sobre diabetes tipo 2, aprenda a controlar a diabetes, comendo o que você gosta e tendo a sua vida normal, tudo isso ao mesmo tempo, mantendo seu açúcar ótimo o tempo todo, para a gente diminuir esse impacto negativo da diabetes tipo 2, que pode, que tem impactado o mundo de uma forma muito negativa. Vários milhões de pessoas, mais de 6 milhões de pessoas morreram em consequência da diabetes, segundo o relatório internacional de diabetes em 2021. Então, que essa mensagem chegue para você e para mais pessoas, para impedir que isso aconteça, impedir vários sofrimentos, amenizar vários sofrimentos em consequência da diabetes. Então, até o próximo vídeo. Açucareto, o seu açúcar ótimo o tempo todo.